Apertei a garganta pra fazer um barulho diferente. Fala, galera do E-Dublin! Estamos de volta com mais um E-Dublin Cast pra vocês. Sim! Com nossos hosts de sempre, Nini, Mai e Edu. Olá. E hoje temos uma convidada especial pra falar sobre cinema. Quem tá aqui com a gente? Oba, aqui é Renata, Rê, do Irish Film Bites, e com base em Cork, aqui, falando diretamente de Cork pra vocês. Ai, adoro Esse Cork. sotaque não é de Cork, de onde que é? É do Rio de Janeiro. Carioca. Olha, não tinha. Carioca nata. Não tinha percebido, gente. Caraca, não mesmo. Você fala mesmo. Como é que se fala mesmo? Mesmo. Carioca. Tá, agora foi. Eu nasci no Rio de Janeiro. Não, mentira, eu nasci em Brasília, mas eu sou carioca porque minha família é toda de lá e cresci lá, enfim. Porra, Brasília é terra dos cinéfilos. Né? Nem sei se é. Não sei se é igual a terra da uva pra Jundiaí, sabe? Tá no sangue, no sangue. É a terra do Festival de Brasília, do Glauber Rocha, né? Olha aí, é isso aí. E Rê, faz quantos aninhos que você é irlandesa agora? Carioca irlandesa. Bom, 2 anos e 3 meses, mais ou menos. De Irlandinha. Isso, de Irlanda. Sempre em Cork. Não, comecei em Limerick, né? Porque eu fiz meu mestrado lá. Olha. Isso, assim que eu vim parar na Irlanda. Não esperava. Ah, não foi pro inglês que você veio, então? Não. Eu vim pra fazer mestrado e acabei fazendo mestrado em cinema, inclusive. Oh, Olha aí. não é pra qualquer Então temos não. uma especialista mesmo. Não é especialista de... sabe, cinéfila de palco, cinéfila de site de crítica. É uma cinéfila de verdade. É verdade. Estudando, inclusive, com mestrado e tudo, meu Deus. Muito bom. Bom, então o assunto vai ficar mais incrível ainda, porque hoje a gente vai falar sobre cinema irlandês. Uau, hein? Sim! E não é o cinema que você tá pensando no Cineworld ou Odeon. É cinema, a arte do cinema, né? O cinema em si, não o espaço físico. Ai, meu Deus. Apesar de que a gente vai falar sobre filmes, né? Vou dar algumas dicas aqui, mas olha a contradição, né? Porque o meu mestrado mesmo foi em cinema de exibição, né? Propriamente dito. Mas, enfim, quando a gente... né? Salas de cinema? Foi um cinema não muito convencional, né? Porque eles chamaram de Cinemobile. E é engraçado que muito irlandês não sabe quando eu falo. Porque é um cinema que era dentro de um caminhão. Oi? E ele rodava a ilha inteira. Sim, exatamente. Uau. Mentira, que loucura. Como assim? Conta mais. Era um food truck do cinema, era um cinema truck. É. Servindo, né? Servindo Cinema as pessoas truck. com uma dose de cinema, né? Adorei. Quando foi isso? Como assim? Não tem mais? Eu quero. Então, aí, olha só, é muita coisa interessante pra uma tese só. Porque a gente fala de cinema ambulante, né? A gente lembra daqueles dias, né? Da glória do cinema, do início do cinema, né? Mas, na verdade, esse cinema ambulante foi de 2000 a 2016. Então, foi muito recente. Nossa. E era assim, era tipo um caminhão. Se você olhar, se você pesquisar no Google, era tipo assim, um caminhão que ele era enorme, não é para os padrões convencionais. Como é que chamava o nome? Cinemobile. Mobile se escreve mobile, né? Mas eles falam Cinemobile. Sim. Ele era um caminhão enorme e ele tinha um sistema de meio que dobrar e desdobrar, assim. Não é o melhor verbo, mas assim, ele se desarmava e se tornava um cinema de 100 lugares. Tipo um Transformers do cinema. Isso. Você sabe o que é esses caminhões? Pra quem não tá procurando, não encontrou, é tipo o caminhão de parque de diversões, que o caminhão vira um negócio diferente. Nesse caso é aquele caminhão que tinha aquela... Lembra que tinha um cineminha 4D nos parquinhos de diversão? Tipo você entra aquilo. dentro dessa... Só que no cinema 4D cabem tipo 7 pessoas. Nesse é grande mesmo. Meu, achei incrível. Sua tese foi sobre o Cinemobile. Sim, exatamente. Incrível, eu amei. Nossa, muito legal. Como você se especializou tanto numa coisa tão específica? Porque eu acho que eu nunca ia funcionar pra fazer tese, que é muito específico. Como que surgiu isso? Então, é muito engraçada essa história, gente, porque eu me formei, eu fiz jornalismo. E aí, só que a minha tese de jornalismo, na verdade, que jornalismo é meio assim, galera de comunicação, né? Abre o mundo, né? Abre as pautas e fala sobre o que quiser, basicamente.
E daí eu falei sobre cinema. Eu também falei sobre as salas de exibição, cinemas de rua, que a gente chama no Brasil, do Rio de Janeiro. E aí eu pesquisei, e eu lembro até hoje que como eu conheci essa forma, né, de exibição ambulante, assim, cinemobile dos tempos de hoje, porque eu lembro que eu vi uma reportagem na BBC falando de como é que se chama aqueles a Tower Van? Como é que se chama? Aquelas bem pequenininhas. Nossa, eu não sei. Tipo a bestinha que tinha no Brasil? Ó. Eu acho que tem uma menor. Essas que às vezes era o food truck das antigas, né? Que a galera às vezes botava um isopor ali, abria o porta-mala, aquele carrinho bem pequenininho. Eu fazia isso aí com o meu Corsinha. Não sei se se encaixa no perfil. Não sei, não, se encaixa. Um cinema portátil, pode ser. Cinema portátil, né? Não, enfim, pra resumir, eu lembro que eu vi uma matéria sobre um cinema bem pequenininho, ambulante. Eu falei, nossa, eu quero estudar isso. Eu lembro que eu abordei uma professora e falei, o que você acha e tal, de fazer um mestrado e as perspectivas, né, abordar esse tema. Ela me falou, não, isso daí tá muito batido, isso daí na Segunda Guerra Mundial, todo mundo já estudou, que tinha muito. Aí Aí surgiu, eu vi essa bolsa de estudos, né, da Irlanda, aí eu falei, cara, eu acho que eu vou tentar, vou propor isso, meio que na área de história do cinema, né, e daí eu fui pesquisar, eu falei, gente, tem um cinema ambulante super recente na Irlanda. Caraca. Uau! E aí foi assim que eu propus a minha tese, e foi assim, sabe, eu também não sabia que tinha algo contemporâneo, muito menos na Irlanda, mas sabe aquela coisa, acho que era pra ser, gente, era pra ser pra eu vir pra essa terra, não é possível. Era pra ser muito. Com certeza. Nossa, muito lindo, adorei. Mas se você tá pensando em fazer seu intercâmbio pela segunda vez, você resolveu talvez renovar, quem sabe, ou você, Nini, que quer sair do Brasil agora que você ouviu tanto podcast de viagens, Conte-me mais. ficou interessado em fazer seu intercâmbio, vocês conhecem a Club Travel? Conte-me mais sobre Club Travel. A Club Travel é uma empresa irlandesa com mais de 47 anos de mercado de viagens e intercâmbio. Os caras não são pouca coisa. 47. É muito tempo trabalhando nessa área. Isso bota eles como uma das agências mais antigas, né? Tipo, em funcionamento. É verdade. Do mundo. Do mundo. Sim, Pois é. E o fundador da Club Travel, olha só que interessante, além dele ter começado a empresa aí nos seus 20 e poucos aninhos ali, né, naquela época em que nem tinha computador direito, o computador devia ser do tamanho do Ele quarto. já tava lá empreendendo, né? Ele É já- o Steve Jobs da viagem. Tava empreendendo, e não só tava empreendendo na Club Travel, como ele também foi um dos fundadores da Ryanair, que é a empresa aérea low cost mais famosa daqui. Caraca, não precisa nem explicar quem que é, mas Como assim, gente? Que loucura. Loucura. o cara não é pouca coisa. O negócio dele é viagem. Eles tiveram até uma companhia aérea, se eu não me engano. Olha, Eles não são pouca coisa não, velho. não são. E já ganharam vários prêmios. E além de tudo, eles oferecem serviços pro governo irlandês. Então o seguro deles é diretamente com o governo. Olha isso. Caraca, É incrível. segurosíssimo. É mais seguro que seguro. É mais seguro que seguro, exatamente. E, eles têm atendentes brasileiros, pessoal do staff ali de Sim. vendas brasileiros pra te dar consultoria, pra entender melhor suas necessidades. Eles podem te ajudar em português, não se preocupe. Mesmo eles estando na Irlanda, Sim. eles têm inclusive escritórios que eles têm no São Paulo também. Sim, e tem um escritório aqui no centro de Dublin também. Então é legal porque o suporte vai acontecer dos dois lados. Muito bem, e pra quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre eles, a gente gravou um vídeo com o pessoal, inclusive, que tá lá no nosso canal do YouTube. E vocês também podem solicitar um orçamento diretamente pra eles com o link que a gente vai deixar aí pra você na plataforma que você estiver ouvindo. Muito bem. Muito bem, pessoal. Um beijo pro pessoal da Club Travel, um beijo pro Sim. Liam e vambora. Vamos continuar nosso episódio. Isso aí. Minha pouca relação com o cinema fora do assistir filme foi quando eu fiz meu TCC também. Porque, relembrando as pessoas aqui, foi sobre François Truffaut. E a gente fez sobre... Super cult também, né? Metalinguagem. Quem vê, pensa. Falando sobre o filme A Noite Americana, La Nuit Américaine. Aham. E a gente O melhor falou- de tudo é o Edu falando em francês os nomes. Cara, como é que você fala lá mesmo? Tá bonitinho. Não, então, La Nuit Américaine. Tá boa a La pronúncia. Nuit Americaine. Mas era sobre estudo da metalinguagem, usando o Flash. Mas aí você se desvencilhou, nunca mais voltou pro cinema. Aí eu virei youtuber, aí mudou. Virei o... Tô Tô tentando também, gente. Me dá umas dicas, Olha aí. Vamos embora. O segredo é fazer tudo que você acha que vai dar certo, você não faz, aí vai dar
vai dar certo. Ai, meu Deus, maravilhosa dica. Vide quem tá popular no Brasil. Mas vamos lá, vamos falar do que interessa, que é o cinema, né? A arte... A sétima arte, é isso que a gente chama? Ou é a quinta? Sétima. É a sétima, né? Sétima, isso. Sétima. Qual que é a sexta? Vixe, Maria, olha, tem... Se fosse um quiz, pegava, hein? Ai, Teatro. Aqueles que falam com convicção, nem sei, né? Table quiz. Tem fotografia, tem outros, mas enfim. Ah, tem? Olha aí, eu não sabia que. Eu achava que era só um Não, apelido não. carinhoso. Igual, sei lá. Enfim. Filme de quinta categoria, sabe? Por quê? Eu acho que é a mesma coisa. Mas vamos lá, vamos entender um pouco da história do cinema antes da gente chegar nos filmes e tal, porque eu tô curioso pra saber dos filmes. Tem alguns que eu já assisti, alguns que eu não tinha assistido, que a Rê colocou na lista aqui. Mas falando um pouco da história de como que surgiu, né, o cinema na Irlanda, que eu tenho certeza que foi antes dos caminhõezinhos aí que está aí circulando. Acho que a Irlanda teve um período que ela, bom, por ser parte do domínio do Reino Unido, teve muita influência de que acontecia, né, pós-guerra, enfim, como é que foi essa seção aí de dependência, digamos, não vou falar que é uma dependência cultural, mas uma certa dependência do Reino Unido de o que chegava pra Irlanda, né? Mas aí teve a independência da Irlanda, enfim, teve as guerras, e como é que começou, assim, como é que começou a surgir a galera querer assistir filme, criar filme aqui na Irlanda? Então, é engraçado o que você tá falando, né? Porque, enfim, nesse processo todo da separação da Irlanda, do Reino Unido, é independente, não é, né? Você tem um Estado livre e tudo mais. E aí você vai revisitar alguns filmes antigos, né? E fica aquela barreira dúbia. Será que é filme britânico? Quais os créditos, né? Que você dá. Mas a verdade é que, assim, o cinema irlandês, ele surge, né? Junto com todos os outros, quando chega no Brasil também, meio que é uma revolução, né? No fim do século XIX, com muitos imigrantes, levando essa coisa do cinema ambulante, do cinema das feiras, dos vaudevilles e tudo mais. E aqui, o início, bem o início do cinema irlandês, que há uma tentativa de se formar, né, uma indústria, não uma indústria assim, né, mas se fazer filmes irlandeses, né. Você tem o Olcott aí, você tem alguns pioneiros do cinema, que é até mais ou menos a Primeira Guerra Mundial, que estavam fazendo filmes na Irlanda, filmes genuinamente irlandeses. Só que, assim, o cinema tem algumas características, né, que perpassam vários países. E, por exemplo, aqui na Europa, né, a Primeira Guerra Mundial, essa coisa de encarecer todos os produtos, os negativos e tudo mais, as guerras, a participação dos países europeus, eles facilitam muito o crescimento do mercado americano e o decréscimo do mercado europeu, né? E isso na Irlanda também. E para um país, assim, que relativamente até a década de 80 era pobre, você imagina como é que isso afeta a produção fílmica, né? Como se retarda criar uma indústria propriamente do cinema. E isso acontece também na Irlanda. Sim, até pra lembrar o pessoal, é que cinema é igual a verba de marketing, né? Primeiro é que ser cortada. Porque o Brasil acontece isso também, né? A gente, quando tem uma crise ou tem alguma situação em que a gente tem que cortar custos, geralmente o custo da arte é o primeiro que vai embora, né? É verdade. E aí o cinema, imagina a Irlanda fudida, pré-Tigre Celta, eu não tava nem sabia que tem um Tigre Celta. Isso. Eu não tinha condições de sustentar uma indústria de cinema, né? Porque que não é luxo, né? Não é luxo, né? Imagine, também é você criar uma mentalidade, né? Como é que você vê o cinema, se aquilo, como é que você, em questão de retorno, né? Investimento, porque o cinema também tem muito isso, né? O Hollywood se pauta muito por isso, que a gente chama o blockbuster, porque é visto como um investimento, né? Você quer ter retorno financeiro por aquilo, e é uma crítica que se faz muito ao cinema hollywoodiano blockbuster, né? Porque são os grandes estúdios que estão aí para ganhar dinheiro, não estão para brincadeira, não é só entretenimento e fazer arte. Sim. E aí o cinema irlandês tem isso, né? Ele por muito tempo, ele fica muito morto, ele fica meio que fadado, né, a alguns documentários e a pouquíssimas ficções, né, até a década de 70. E ele alavanca quando tem a criação do Irish Film Board, né? E aí, a partir da década de 70, você tem o que eles chamam, né, da primeira geração de filmes irlandeses, que seriam a geração de diretores, né, que estão muito focados na pauta do The Troubles e as questões sociais da Irlanda. E você tem a segunda leva, né, que seria com uma reinvenção, um segundo momento também do Irish Film Board, né, que está ali para financiar, para ajudar e dar suporte a essas produções, que seria mais na década de 90, que é o que eu sugeri pra gente falar hoje até um pouquinho, que é bem interessante porque ela casa muito com a visibilidade internacional da Irlanda,
Irlanda, né? Do Oscar e tudo mais, que é essa fase mais, enfim, glamurosa, mais popular dos filmes irlandeses, que é a partir da fim da década de 80, início da década de 90. Quando eu tava pesquisando a pauta do podcast, eu li até que durante a década de 90 eles fizeram mais filme do que todas as outras décadas anteriores somadas. Exatamente. Então foi um boom mesmo. Nossa. Exatamente. E engraçado, assim, porque na década de 50 houve algumas tentativas de se formar uma indústria, né, na Irlanda. Não é que não teve, mas foram meio que mal sucedidas durante essas décadas anteriores. E uma delas foi a criação do Ardmore Studios, né, que pra quem vem pra Irlanda, não sei se muita gente tá por dentro, mas tem um estúdio enorme, inclusive foi gravado Wicklow, isso em Bray, né? Em Wicklow, né? Aí pertinho de Dublin. E, enfim, algumas produções internacionais foram gravadas aí, até de reconhecimento. Se eu não me engano, Coração Valente, Braveheart, né? Foi gravado lá, do Mel Gibson. Só que tinha muitas críticas, né? Pro Ardmore Studios, porque meio que era, enfim, não era pra inglês ver, era pra americano ver, né? Ver e produzir. Ixi. Que época que foi isso daí? Isso é década de 80 aí? Não. O Ardmore, ele chegou um pouquinho antes. Ele foi criado na década de 50. Ah, tá. Ah, é mais antigo. Década de 50, isso. Foi nessa mesma época que surgiu o Irish Film Institute, né? Que é aquele que a gente vê na Temple Bar hoje, que ele existe até hoje. Isso, exatamente. Que acho que foi o 40, 50. E eu fiquei sabendo uma curiosidade, não sei se você vai saber talvez melhor do que eu, mas é uma época que tinha enfim, igreja católica, muito poder aqui ainda, e esse Irish Film Institute, ele foi meio que apoiado aí por um arcebispo, isso que se fala, arcebispo? Isso mesmo. Archbishop, que era meio rebelde aí, porque tinham várias coisas meio banidas, coisas que não podia rolar, meio Tropicália do Brasil, só aqui na Irlanda, né? Isso também que eu queria perguntar pra Rê, né? Porque o fato da Irlanda, enfim, é um país meio que demorou, assim, pra começar a se abrir. Era muito conservador, né? Sempre foi muito conservador. Isso foi uma coisa que você acha que atrapalhou, sabe, do cinema se desenvolver aqui na Irlanda? Assim, a questão econômica é muito grande também, né? Porque como é que você investe em produções? Como é que você tem os seus, enfim, filmmakers, né? Aí fazendo na cara e na coragem. Mas sim, de fato tinha o ato, né, da censura, que, se eu não me engano, é de 1923, que realmente bania, e não só, assim, não tinha uma indústria interna, então vale reforçar isso. Então a censura era muito também em relação a filmes americanos que entravam, né, porque a questão da igreja aí, quando se forma o Free State, ou o Estado Independente, é que ela quer... enfim, em todos os setores da cultura, o que esse governo está buscando, que vem até muito com o governo do Eamon de Valera, né? É quase como se fosse, enfim, espero que eu não esteja falando besteira, mas ele é como se fosse quase um ditador aí, porque ele fecha muito, ele se torna essa Irlanda conservadora porque ele quer buscar as raízes. E buscar as raízes da Irlanda significa retornar ao velho e negar tudo aquilo que tem de relação com a Inglaterra, de relação com a religião protestante. Entendi. Então você vê uma aproximação, por exemplo, da igreja com o Vaticano, com retomar tradições antigas, retomar a língua irlandesa. Isso tudo foi muito reforçado a partir dessa fundação desse novo Estado. E aí torna-se também muito conservador e negando tudo que, né, por consequência, tudo que é de mais, enfim, de mais moderno, quando vem os talks americanos, né, falando, tipo, essa linguagem inapropriada, isso daí não é inglês, que não sei o quê. Então tinha muito essa censura, né, para produtos que estavam vindo de fora. Então, pra contextualizar, a gente tem várias influências que depois a gente pode até fazer um podcast à parte, só falando da parte histórica do cinema, né? Mas a gente tem aqui influência, a Irlanda se tornando independente, né? Ganhando essa independência, ainda tendo muito conflito com o Reino Unido, e aí tem essa linha meio tênue de você saber o que é cinema irlandês, o que é cinema britânico, porque ainda não era uma coisa muito clara, né? O que é um, o que é outro, tinha muita coisa de Irlanda do Norte também, enfim, tem essa primeira parte, tem a parte histórica, tem um contexto econômico da Irlanda tá fudida de grana e não ter como investir no cinema, que também influencia. Aí a gente tem o começo dessa influência de criação de cinema aqui, mas ao mesmo tempo que o Irish Institute e outras instituições trazendo, enfim, produções de fora pra você assistir, não pra produzir aqui, mas, enfim, vindo cinema, filmes que já eram produzidos lá fora pra incentivar, enfim, pra ter esse mercado que começa, né, as pessoas começarem a apreciar o cinema, mas ainda com uma decadência econômica, ou seja, que não tinha como a gente produzir muita coisa. E aí a gente vem um pouco mais pra frente, que você falou, começou a ter esse ganho aí de notoriedade, e aí sim começou
começaram a surgir diretores com um nome um pouco mais reconhecidos no mercado agora, né? Exatamente, assim, aí na década de 70, eu acho que é uma pauta para um podcast diferente, porque é muito rica essa época, né, e se foca muito no que se chama no período do The Troubles, né, que seria esse contexto civil aí de que você tinha o IRA, né, que seria o IRA, né, que seria a força revolucionária, né, da República, né, e você tem essas forças todas uma contra a outra, meio que essa guerra civil, né, de você lutar por uma Irlanda independente e uma Irlanda do Norte que queria ser vinculada ainda à Inglaterra. Mas aí então se explorava muito essa pauta, e quando chegou na década de 90, eu acho que as pessoas já estavam meio que cansadas um pouco, queriam renovar, e o país também estava meio que se reestruturando, né? Sim. Que aí a gente fala, tudo tá muito ligado à economia, que seria essa época em que a Irlanda começa a se reinventar, uma série de fatores, né? Alguns deles, né, seria, por exemplo, os incentivos fiscais, trazendo investimentos de fora, um crescimento econômico, né, abrir a Irlanda para o mundo mais globalizado, atrair investimentos. Então isso se reflete no cinema também, de uma certa forma, e de trazer pautas mais universais e mais diversas, que não fosse só olhar para a Irlanda como se fosse ali aquele campo minado, né, da época do The Troubles. Sim. Até porque, exatamente, o The Troubles, né, as tretas, aqui a tradução livre, tem muito, acho que o que a gente tá falando é muito forte isso, porque a gente vê a arte como uma das formas mais comuns de se expressar algum sentimento que se passa no seu país ou numa situação. Então a gente tem, eu brinquei do Brasil da Tropicália, mas era justamente isso, né, era uma forma de você se rebelar através da música e tentar passar uma mensagem, assim como várias situações em vários lugares do mundo tem isso, e na Irlanda não era diferente, era uma situação que o cinema, assim como a música, eram muito usados para passar uma mensagem, seja de força, de você se rebelar contra alguma coisa que você não é a favor. Então a gente fala, né, tem muita influência às vezes das épocas que nessas guerras civis, esses conflitos, né, mas não era simplesmente pela influência no sentido de, já que tá rolando eu vou falar, era de assim, como é que eu comunico uma mensagem através do cinema para as pessoas se ligarem do que tá acontecendo também, né? Sim, né, é uma questão assim de identidade mesmo, né, quem nós somos, né, falar um pouco de si, o que é ser irlandês, o que é viver na Irlanda, né, essa questão de identidade mesmo, de você tentar definir isso, discutir isso e trazer isso à pauta, né. Legal. E aí, passamos essa fase, o cara falou, já deu, né? Pelo amor de Deus, já falamos um monte de vezes de treta aqui. Vamos falar do que interessa. Vamos falar de TechPix. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix. E aí, como é que foi essa fase nova aí do cinema? Essa fase nova, né? Que não é nova, mas era nova naquela época. Então, aí você tem essa conjuntura toda, essa conjuntura econômica, incentivos fiscais para trazer outras produções, né? A trazer também empresas de fora. Você tem uma reestruturação do Irish Film Board, que enfim, que ele passa a investir mais, né? Ele tem novas diretrizes. Inclusive, o ministro da Cultura, não sei se vocês já ouviram falar no Michael D. Higgins. Claro que sim. Que ele é o presidente da Irlanda. O nosso leprechaun Será vivo. que a gente ouviu falar? O único leprechaun ainda vivo. O querido, né? O querido, que todo mundo adora. Querido. Com cães fofos. Tem 2 cachorros, hein? Exatamente. Tem, nossa, lindos. Isso eu não sabia. Nossa, ele tem cães lindos. E aí ele foi ministro da Cultura, né? E ele é parte dessa renovação. Então você tem também um maior suporte às produções irlandesas nessa época, né? Legal. E daí uma série de produções foram feitas aí fim da década de 80, início da de 90. E algumas delas eu comentei com vocês, né? Sugeri que um marco na história do cinema irlandês é o filme The Commitments. Não sei se vocês já viram. Sim, inclusive tá avaliado como o melhor filme irlandês, segundo o voto popular do próprio irlandês. Maravilhoso. Mas é bem isso. E olha, gente, eu tive a graça de conhecer a diretora de casting. Uau, olha só. Que legal. Que ela é quase um mito também, né, gente? Porque ela já passou, meu Deus, eu acho que ela já fez direção de casting na história da Irlanda inteira. Ela deve estar 100 anos nessa indústria, porque eu nunca vi, gente. Incrível. Ela já fez casting pra todos os filmes. Incrível. Antes da gente falar do filme em si, vamos avisar o pessoal, vai ter spoiler ou não vai ter spoiler? Vai, né? Será que a gente
tenta fazer sem spoiler no começo pro pessoal. Fala sem dar muito, sem entregar muito ou não? É só não contar o final. Acho que o The Commitments dá pra gente falar sem dar spoiler, porque ele não é muito polêmico, né? Quando é polêmico que a gente quer dar spoiler e quer comentar. Sim. Beleza, então. E o que você tinha falado, Neni? Não, eu falei que se for história real, pode falar que não vai ter problema, que já aconteceu mesmo. Só dá um Google. É verdade. É, tipo o Titanic, né? Não tem spoiler nesse filme. Ai, pronto. Ele tava falando de outros aí, mas vambora. Então, o The Commitments realmente, cara, é um dos filmes mais marcantes aqui da Irlanda. É um filme super leve de se assistir. São jovens que montam uma banda de soul na Irlanda, em Dublin, né? Eles são de North Dublin, né? North of Dublin é a área que é mais working class, né? Que seria a classe trabalhadora, a classe menos... A periferia. Exatamente. E aí são eles, começa com o gerente da banda, vamos dizer assim, né? O agente da banda, que ele junta todos os outros membros pra formar essa banda e tocar em Dublin, fazer sucesso em Dublin, enfim. É muito gostoso o filme. E o interessante dele é que a maior parte do casting, os personagens principais, foram todos interpretados por pessoas que não eram atores, que foram justamente pro filme pela primeira vez. Como assim? Como se fosse uma Cidade dos Homens. Mentira! E eles são músicos, né? São músicos, exatamente. Eles fizeram um casting num hotel. Inclusive o Glenn Hazard está lá. Não. O grande Glenn, brother do Ed Vedder. Glenn querido. Isso. E daí assim, é incrível, porque justamente se fala, né, um dos filmes de maior sucesso na Irlanda é com esse casting incrível que a maior parte, inclusive, os personagens principais eram interpretados por músicos, mas que não eram atores. Então... Muito legal. Aliás, vou te falar que eu sou suspeito, antes da gente pular para outros filmes, mas não tem a ver, mas tem a ver. Hoje, dois grandes filmes que estão, não necessariamente, digamos, em alta, porque para fins de bilheteria não, mas pelo menos na minha lista de filmes mais legais irlandeses, são dois filmes musicais também, né? Que tem a ver com a pegada musical. Que um é o Once, que também é com o Glenn Hazard, e o Sing Street. Ai, Sing Street é muito bom. Um filme maravilhoso, mas também um filme musical, aliás, pelo menos o diretor do Once. Gente, e também um filme musical, né? Musical no sentido, né? Não é, o pessoal tá achando que é a Disney, né? Que é o Aladdin. Não é musical assim de repente o cara começa a cantar no meio da rua. É um musical de verdade, com músicos. Não é essa coisa de Disney. É um filme sobre música. Exato, um filme sobre... O The Commitments também é um filme sobre Dublin, né? Exato. É você vê, né, essa questão do subúrbio, das áreas da periferia ali. E, enfim, tem uma frase muito interessante, se eu não estou errada, ele fala assim, a gente vai fazer soul em Dublin mesmo? Tipo, cara, o que você vai fazer tocando soul na Irlanda? Tipo, não tem nada a ver, né? Ele falou assim, aqui a gente do norte de Dublin é como se fossem os negros dos Estados Unidos, assim, sabe? Tipo assim, a gente é underground mesmo. Maravilhoso. Eles até usam James Brown, né, de inspiração no filme. Exatamente. É sensacional, assim. Quem não viu, recomendo muito. E aí o que é legal, assim, até já que a gente não deu spoiler, que dá pro pessoal assistir ainda em paz, é que vocês ouvem muita gente brincar, até o irlandês mesmo brincar em stand-up, e até entre eles, por vários motivos, alguns por brincadeira, alguns infelizmente por preconceito, mas acho que não muito hoje em dia, sobre o pessoal da Irlanda do Norte, o pessoal da Northsider e Southsider, né, que é o lado sul e o lado norte da Irlanda. E isso não é de agora, isso aí... Da Irlanda ou de Dublin que você tá falando? E Dublin, né, desculpa, eu tô falando da Irlanda, né? É norte e sul de Dublin, então região norte, região sul de Dublin. Então brinca-se muito, né, que o pessoal rico é do sul e o pessoal pobre é do norte. Mas isso já não... O pessoal acha que é de agora, esse não é, isso é de muitos anos, sabe, já existe essa não é uma rivalidade, mas essa brincadeira, ou até porque, por vários motivos, algumas indústrias e alguns tipos de perfil de pessoas foram morar no norte, outras no sul. Tem toda uma história por trás disso, mas esse filme mostra um pouco disso também, né? Tem um pouco dessa pegada. Isso, e assim, só pra fazer um paralelo aí, que agora eu tô em Cork e descobri isso há pouco tempo, né? Porque, por exemplo, em Dublin se fala muito, é impressionante como é que é marcante a diferença do sotaque, assim, né? Imagina, é que nem você dividir
sei lá, Rio de Janeiro, norte, sul, norte fala de um jeito completamente diferente do sul e você identifica e discrimina pelo sotaque. Nossa, meu Deus, que loucura. Sim. E daí eu descobri que aqui em Cork eles falam que tem a mesma coisa, que o norte... Mentira! Sim, dividido pelo Rio. Norte de Cork é a galera... tanto é que é no Young Offenders, quem já viu, que é bem recente agora e é sensacional essa comédia, os rapazes, os personagens principais são do norte de Cork, com aquele acento, o sotaque carregadíssimo e daquela família mais humilde, assim, vamos dizer. Olha, eu não sabia não que tinha a mesma coisa aí. Né? Não sabia também, Interessante. Assim, eu vi há pouco tempo, mas ouvi dizer que sim, que é a mesma coisa que acontece em Dublin. Caraca, olha aí. Interessante. E, enfim, mas o que é legal também, até que o Rê falou também, é não só essa questão do filme em si ser um filme muito legal, de ter essa coisa da região e tal, mas até para as pessoas verem um pouco que, assim, como é que era a pegada de Dublin, assim, sabe? Como é que era. Sim. Porque tem muita coisa que, assim, é filmado primeiro, né? Você vê as ruas, você vê como é que era. Então você tem um pouco de matar a curiosidade de como que era a Irlanda antes, como é que era vista. E é um pouco, assim, não vou falar que é baseado em fatos reais, no sentido de aconteceu a história, mas é o ambiente é real, não é um cenário falso, né? Então você tem ambientes reais. Sim. E é legal pro pessoal também que todo mundo fala que não sabe como é o sotaque irlandês e se vai acostumar e não. Então, assim, além de tudo, pra quem ainda não veio pra cá, é legal pra ouvir um pouquinho do sotaque, pra ir se acostumando e pra realmente ver como que eram as coisas por aqui, conhecer um pouco mais da cultura, porque, querendo ou não, os filmes passam, né? Mesmo que, claro, às vezes seja mais exagerado, assim, vamos colocar, do que a vida real, mas dá pra ter uma ideia legal. Exatamente. É real mesmo, né? Não, e é engraçado, falando isso, olha que loucura. Eu conversei, eu ainda não postei essa entrevista, eu entrevistei a Ross Hubbard, que ela é diretora de casting aí do The Commitments. Uhum. E aí ela conversando com o diretor, olha que engraçado esse lance também, né, de como é que a gente classifica um filme irlandês e tal, porque quem dirigiu foi o Alan Parker, e ele é britânico. Olha aí. E tem muito dessas, né, troca de figurinha. E daí ela falou assim, nossa, eu aprendi tanta coisa também nesse filme. Ele fez uma pesquisa tão intensa, assim, que ele veio me contar, eu nem sabia, e olha que eu sou de Dublin, ele veio me contar que em norte de Dublin se passava cavalo dentro de elevador. Eu falei, gente, Ai, meu Deus do céu. É a cara da Irlanda, isso. Isso é muito Irlanda do Norte, norte de Dublin. Mas é muito a cara do norte de Dublin, isso. Que eles põem, hoje em dia tem cavalo dentro do trem, dentro do Tem cavalo Luas. no McDonald's, cavalo indo pro... Direto você vê. Dentro do pub, tem cavalo no pub. Não, gente, mas isso é de mentira, né? Não, é sério, tem. Isso é verdade, cavalo de verdade no pub. Cavalo em tudo, cavalo entrando no táxi, no busão. No táxi. Tô imaginando, vai ser um Staymobil táxi, né? Pra colocar um cavalo dentro. É verdade. Né? Mas tem mesmo. Agora, falando antes da gente pular pros próximos filmes, aliás, você ia falar alguma coisa, você falou que você aprendeu, né, que é um filme que fica nessa nuance aí de Alan Parker britânico, mas é um filme irlandês, né? É um filme que a gente pode falar que é irlandês, apesar de... Pode sim, pode. E é engraçado, por exemplo, tem outro que recomendo também, Hunger, que ele é do Stephen McQueen. Stephen McQueen é britânico, mas assim, a temática é filme irlandês com Michael Fassbender, que é irlandês também. Então aí você fica assim, né, que às vezes tem dinheiro britânico, mas a produção é in-house, é aqui na Irlanda, com temática irlandesa, com ator irlandês. E aí você fica assim, ai meu Deus. Aliás, o Michael Fassbender, dependendo se você quer perguntar, ou ele é irlandês ou ele é alemão, né? Aí depende do coração do fã. Com esse nome, né? Esse nome... É que o pai dele ou a mãe dele é alemão, não é? Um dos dois. Não tenho certeza. É novidade pra mim. Agora eu não sei se ele... Ele é nascido na Alemanha. Olha aí, ele não é irlandês! Ceninha aí. Polêmico. O mundo caiu. Pros irlandeses ele se vende como irlandês e, enfim, ele vai viajar pra Áustria e fala que é alemão. Polêmica, ele nasceu na Alemanha, mas já mudou pra Irlanda criança, já viveu na Irlanda. E o Daniel Day-Lewis também, né? Que todo mundo fica assim, eu babo pelo Daniel Day-Lewis, e ele, acho que, se eu não me engano, ele é de Londres, ou ele é da Inglaterra. Olha aí, é que nem Pierce Brosnan, que a gente achava que o James Bond era irlandês, porra nenhuma, ele é britânico. Irlanda do Norte. Acho que ele é de Belfast, não é? Uma desilusão. Pois é, gente. Vida feita de desilusões. O The Drama.
seguindo nessa nossa vida de cinema, o que mais que teve que foi forte nessa época aí que você trouxe pra gente de filmes? Então, aí eu coloquei o The Commitments, né, como um dos marcos. Mas, assim, se mistura muito, porque foi um filme atrás do outro, né? O The Commitments, se eu não me engano, acho que não teve nenhuma nomeação pro Oscar. Mas ele já teve muitos... levou pra casa muitos prêmios do BAFTA, né? BAFTA Awards. Que seria mais voltado aqui, né? Pra Inglaterra e tal. E a Irlanda também tem um histórico grande. Mas, além do The Commitments, se eu não me engano, em 1989, que foi um pouquinho antes do The Commitments, que o The Commitments estava pesquisando aqui de 91, teve também o My Left Foot. Nossa, esse aí não é pra mim, gente. Eu só vendo o trailer desse filme já é pra chorar, pesado, assim. pesado. Eu não dou conta, não. Meu Deus do céu, gente. É muito emocionante e é baseado em uma vida, né? A vida do Christy Brown, que é esse escritor e pintor que tem paralisia, né? E pinta e escreve com os pés. Filho de médicos, né? Judiado, velho, esse filme. Foda. Dá uma tristeza. Nossa, não. Assim, é porque é muito foda, é muito forte mesmo. E realmente, não tem como você não se emocionar. É muito bem feito, E a assim. história é real, o ator né, é muito Na história bom. real, você já fica meio assim, né? Ou pro bem ou pro mal. Você ficou muito feliz ou muito triste. O ator até ganhou o Oscar, não ganhou? Ganhou. Foi o Daniel Day-Lewis, que ele fez My Left Foot. Ele, em qualquer coisa, assim, em qualquer papel que ele se joga, nossa, ele dá a vida, assim. Ele realmente é um dos meus atores favoritos. E ele tava sensacional. Ele também fez, enfim, recentemente, não sei se alguém viu, Phantom Threads. Eu não sei as traduções pro português, que agora eu tô, enfim, fico mais... O Fantasma do Frederico. Ah, Não é? Phantom Threads. Acho que não, acho que é um pouquinho diferente. Ah, teve um famoso que ele fez também, que foi o Lincoln, né? Foi, mas esse foi do Steven Spielberg ou eu tô falando besteira? Acho que foi bem hollywoodianozinho essa produção. Ah, ele fez o Gangue de Nova York. Puta, é verdade. Nossa, ele fez muito filme bom. Ele fez muito filme bom mesmo. O Último dos Moicanos, aquele que abriu a lista, né? E ele também é meio britânico, meio irlandês, né? Exatamente. Phantom Thread. Ele é da Inglaterra. Ele fez My Left Foot, que é do Gene Sheridan, que é um dos maiores diretores contemporâneos aqui da Irlanda. Ele fez In the Name of the Father, Em Nome do Pai, que é um filme sensacional também, que eu Sim. Que a gente tem que falar dele. Também daqui a parece muito bom. eu amo. Não vi ainda. E ele realmente se reinventa, cara, em cada papel. Podemos dizer que ele é o Joaquin Phoenix da geração irlandesa, é isso? Que o Joaquin Phoenix também se joga pra caralho. O cara perdeu 100 quilos aí pra virar o Coringa. Se esforça. Nossa. Mas você sabe que, falando em peso, a gente falou sobre o Hunger aí do Michael Fassbender, ele também perdeu, assim, muito peso. Ele ficou, assim, quase anoréxico. Foi, é verdade. Tudo com assistência de um nutricionista, mas ele ficou de um jeito que, nossa, dava pra ver, tava em pele e osso, literalmente, só pra interpretar o papel lá do revolto lá da prisão que tava fazendo greve de fome. Mas é verdade mesmo, é verdade. Michael Fassbender também, antes ainda do Christian Bale, que o Christian Bale também ficou magricelaço lá, mas o dele foi quase ele morreu de tão anoréxico que ficou. Foi bem isso, assim. Se eu não me engano, ele teve assistência de nutricionista e tal, mas ele chegou a um ponto que ele realmente, ele chegou a pesar para um homem, né, do porte dele, eu acho que ele chegou a pesar 50 e pouquinhos quilos, assim. Uma coisa... Nossa, meu Deus do céu. É muito pouco. Muito pouco. Você queria pesar pouco assim, Nenê? Nossa, se eu pesasse isso, meu Deus, ia ser só os ossos, só numa pilha. Só os ossinhos. Não tem como, né? Mas eles, bom, enfim, isso é legal porque mostra que também, outra coisa que acho que a gente tá brincando aqui com os atores, mas que a Irlanda começa a criar vários nomes fortes no cinema, né? Uhum. Não só de atores, diretores também, filmes que começam a ganhar notoriedade. Isso, exatamente. E, por exemplo, o Gene Sheridan fez uma Left Foot. Isso, assim, querendo ou não, a gente fala de Hollywood, mas isso acaba abrindo portas, sabe? Eles foram nomeados para 5 Oscars, né? O Daniel Day-Lewis ganhou de melhor ator. E aí ganham, enfim, é uma propaganda pro diretor também. E aí depois ele fechou contrato com a Universal e fez outros, enfim, tinha contrato com a Universal para produzir, dirigir outros filmes lá em Hollywood. Então isso é
meio que acaba sendo uma troca, né? Toma lá da cá, isso traz visibilidade pra Irlanda também. Eu acho que é uma alavanca geral pra indústria e pros diretores que estão aqui, né? Ganha meio que um selo de qualidade, de reconhecimento. É verdade. Exatamente. E aí, por exemplo, hoje em dia, né, que não são nem só, hoje em dia a Irlanda, porque você vai ver a indústria do cinema brasileiro, você não tem. Metade dos filmes irlandeses que emplacaram no Oscar, você não tem filmes brasileiros indo. Talvez por uma questão, enfim, várias questões, né? Porque também o cinema hollywoodiano os Estados Unidos têm uma relação com a Irlanda já também histórica, né? De imigração, e tem a proximidade da língua. Você tem muita gente lá, por exemplo, o John Ford, que foi um dos maiores grandes diretores lá em Hollywood, ele era Irish American também, então você tem essa relação, essa ligação muito grande entre Irlanda e Estados Unidos, querendo ou não. Fora a própria imigração de irlandeses pra lá, então muito americano que hoje fala que é semi-irlandês, porque, sei lá, o quadrilavô, tataravô... Tipo Obama, né? Morou na Irlanda, tomou Guinness uma vez. Vai falar, não, tem um irlandês dentro de mim. Então eles têm, né, acho que até um orgulho, um prazer de tentar trabalhar e explorar isso. Acho que todos esses pontos acabam influenciando pro crescimento também, né, a notoriedade do mercado irlandês no cinema mundial. Exatamente. E hoje em dia, por exemplo, você tem esse histórico enorme, né, de longas metragens, mas hoje em dia também você tem um histórico enorme, recentemente, de umas décadas pra cá, de animações irlandeses que emplacam lá no Oscar muito grande. Você tem também muitos curtas-metragens que foram pro Oscar, inclusive nesse último também. Teve uma animação e teve um curta-metragem, The Tenement, que é de um diretor irlandês feito aqui na Irlanda, que estão se dando muito bem, né? Por algumas questões aí históricas e recentes também de investimento, de apoio financeiro e de investimento nesse treinamento dessa força de trabalho, que faz com que a Irlanda se saia bem nesse panorama internacional. Vale nomeação no Oscar por melhor canção original? O Once também foi, né? Aqueles que adoram o filme. Mas aqui é tão lindo. A gente é clichê, sabe? PS, eu te amo, Once. Não, PS, eu te amo, não. Gerard Butler fingindo que era irlandês. Gente, mas eu confesso pra vocês, olha, pode não ser e tal, mas eu juro pra você, eu vi PS, eu te amo faz muito, muito, muito tempo. Eu chorei do início ao fim. Mas normal, né? Quem sou eu pra te julgar, sabe, Rê? Eu, assim, realmente tá difícil aqui. A gente chora assistindo o comercial de Margarida, então... Chorei vendo os trailers, né, de hoje. Eu sou terrível. Chorei vendo o trailer de My Left Foot, né, meu pé esquerdo. Então... Mas vamos lá, a gente tá na década de 80, a gente tá... finalzinho de 80 para começo de 90 já? Ou ainda é daqui? Isso. Por exemplo, o meu pé esquerdo, My Left Foot, é de 89. O Commitments vem logo em seguida também, que é 91. Então tudo esses tá um atrás do outro, assim, emplacando realmente. Você tem o The Crying Game, por exemplo, que é do Neil Jordan, que é de 92. Então vocês estão meio que se overlapping, né? Como é que você fala em português? Enfim. Um vai passando por cima do outro. Quase isso, assim, um caminhão, né? E você falou do In the Name of the Father, que é também do Jim Sheridan, né? Que, na verdade, é baseado num atentado real aí, né? Que aconteceu. Até tensa essa história. Nossa, esse aí é tenso. Sem dar spoilers, mas rolou. É uma coisa que é verdade, que foi uma bomba que explodiu num pub. O pessoal tomando a Guinness em paz lá, de repente, pau! Explodiu um negócio. Ela, que porra é essa? Mentira, morreu uma galera. Nessa galera morreu 4 soldados britânicos, né? Uma galera não morreu. Acho que morreu um cidadão, um civilian e 4 soldados. E aí, que é a merda que estourou, né? Porque soldado britânico morrendo, enquanto o cowboy tava lá na dele, e aí fere a honra, né? Foi treta, né? Fere. E aí, acho que a grande treta que é o peso, né, que a gente vê muito em documentário hoje em dia, de Netflix e não sei o que, é que naquele seriado Making a Murder, né, eu não sei como é que chama, que é você, até que ponto a polícia tá
torturando e talvez influenciando até o cara assumir uma culpa que é ou não é dele. Então, é tenso, né? Inclusive tem, enfim, referências, né? Na Netflix tem agora um que lançaram que é When They See Us, que é mais ou menos na mesma linha, né? Que não é só, enfim, aqui você tem um abuso muito grande de forças oficiais britânicas nesse contexto da guerra civil, né? Da época do terrorismo irlandês. E aí você tinha pessoas mais dos dois lados e tentando se incriminar. Isso é fato. E essa história eu acho que foi baseada em fatos reais, que tiveram um grupo de jovens que foram incriminados. Eles tentaram achar, né, pegar pra Cristo e colocar a culpa em alguém. Tinha que achar essas pessoas. E aí pegaram os jovens indefesos, que aí não souberam se defender, ou que, enfim, foram torturados no interrogatório, que foram forçados a assinar um testemunho, um testamento que não era verídico, que não era fatídico, mas ali por pressão do momento, pela tortura, enfim, assumiram a culpa. E é essa situação toda, né, que você tem, nem sempre as forças oficiais estão ali para pregar o bem, né? Tem muita contradição também. Até porque naquela época, se não me engano, você podia ficar em custódia mais do que 48 horas, que é o padrão, né? Uhum. Não que seja ideal, mas as pessoas podem ficar presas hoje até 48 horas até que se ache uma prova, ou que você vender se você tem um suspeito. Mas naquela época não tinha isso. Então o cara ficou lá uma semana sofrido lá, tomando chibatada, sei lá o que acontecia com os caras. Então, assim, imagina o quanto isso não influencia uma pessoa que é um cidadão normal, né? Que não tá acostumado a passar por tortura e sofrer isso. Ninguém deve estar acostumado a passar por tortura. Sim, né? Não é uma pressão nem só física, né? É uma pressão também psicológica muito grande. Exatamente. Nossa, tenso, mas vale a pena o filme, vale a pena mesmo. E aí, se eu não me engano também, eu acho que esse filme foi gravado, porque eu acho que tudo aconteceu no norte da Irlanda, mas o filme foi gravado na prisão que tem aí em Dublin. Kill Mayhem? Kill Mayhem Go On. Isso, essa mesmo. Que é incrível, por sinal. Mas aí filmaram nessa prisão. E é legal porque dá pra você ver o filme e depois visitar. E os mais atuais? Tem alguns, né, assim, por exemplo, a gente tava falando aí de My Left Foot, estávamos falando de The Commitment, In the Name of the Father, The Crying Game, que são, assim, são dois diretores muito bem-sucedidos, né, na Irlanda e que fizeram também muitas produções lá nos Estados Unidos, que é o Jim Sheridan e Neil Jordan. E aí você tem também um outro, um dos nomes mais famosos hoje em dia também no cinema irlandês é o Lenny Abrahamson, que é o que fez o The Room. Não sei se vocês tiveram a oportunidade. Em português é o Quarto de Jack. Isso, exatamente. Mentira, que é tudo isso no título. Mudou pra tudo isso. Claro que tinha que ser, né? Jack aprontando de montão. O pior seria se fosse The Room, o quarto de Jack. Tipo, juntos e Shallow Now, né? Né? Nossa, tipo senhora, isso. Brasil. E ele é apontado, assim. Mas você foi até pro Oscar, né? Também. Foi. E ele o Lenny, hoje em dia, ele é apontado como um dos maiores diretores aqui da Irlanda, né? Junto com Jim Sheridan e Neil Jordan. E acho que ele fez Adam e Paul também, outros filmes aqui. Mas, assim, o que eu consigo me lembrar mais recente é o The Room, assim, de longa-metragem e tudo mais. Mas também, como eu falei, tem essa série de animações irlandesas também, que a gente não fala muito, né? A gente não dá muita visibilidade, mas que é um mercado aí da Irlanda que tá crescendo, que é Critical Skills para animador, que sempre tem emprego aí. Olha, bom saber isso, hein? Isso aí. É bom ponto que agora o pessoal vai aumentar o volume agora do podcast. Eu aqui investi na carreira errada, gente. Tô aqui, ó. Deveria estar estudando animação, ser animadora. Resinha. Pois é. Mas, cara, isso assim, o cinema, a gente tem muita coisa pra falar. Acho que vale até a gente fazer mais podcasts aí sobre... E trazer alguns filmes mais contemporâneos, né? Pegar coisa que tá surgindo agora. Mas eu acho que esses filmes aí que a Rê comentou e até que a gente citou aqui, são filmes que, pra quem tá interessado em saber mais sobre a Irlanda, aprender mais sobre alguns conflitos que tiveram, um pouquinho mais sobre a cultura irlandesa em geral, que você talvez não veja num pub, vale muito a pena assistir. Se você gosta de ver filme, eles são filmes antigos, então não espere uma produção em HD e o cacete, vai ser aquela versãozinha 4.3 ainda. Mas se bobear, você acha esses filmes aí, você acha muito fácil na internet aí, deve ter disponível pra você assistir. Deve ter um remasterizado aí também, por aí. Tem alguns até no YouTube, vou falar assim. Não vai ser realmente aquela qualidade, mas quebra o galho. Pra quem tá mais interessado na história que na qualidade, já é um passo.
Legal. É grátis, né, no fim também. Exato. É cultura, acesso à cultura. Everyone keeps asking, are we okay? E a gente tá chegando aqui já nos 45 do nosso segundo tempo, já no finalzinho do nosso podcast. Tem mais alguma dica dessa nossa era aí que a gente tá conversando de cinema que você queria comentar, Rê? O que eu posso falar, gente? Um resumão. Enfim, eu acho que o cinema irlandês vale muito a pena ver. Quem quiser, assistam. Posso passar uma dica, uns filmes aqui pra assistir. Não só os filmes de longa-metragem, mas também os de curta-metragem, que tem um histórico aí muito grande, e vários emplacaram filmes. A gente vai deixar aqui na descrição do podcast, pra quem estiver ouvindo no YouTube ou no nosso site, os trailers dos filmes que a gente comentou hoje aqui, pro pessoal, se eles quiserem dar uma olhada também. Isso. E, Rê, quer deixar seu Instagram pro pessoal que quiser te seguir? Você posta lá sobre cinema? Como que é? YouTube. Beleza. Então, eu tenho um Instagram, Irish Film Bites, e tenho o YouTube também. Se inscrevam, Irish Film Bites. Também, vocês podem procurar lá. Sim. E fica a dica, tô pra postar entrevista recentemente, vai ser com a Ross Hubbard, essa diretora de casting, e ela fala aí da experiência dela dentro da Irlanda e fora da Irlanda, em Hollywood. Então, quem quiser seguir pra ficar por dentro, haverá conteúdo em breve. Muito que bem. E também tá aí na descrição desse podcast querido que você está ouvindo agora. Yes. Muito bem. E pra gente encerrar, o que a gente costuma fazer aqui, a gente traz uma pergunta que tem ou não a ver com o tema, que é pra gente conhecer melhor a pessoa que tá com a gente, né? Eu não sei se vocês trouxeram a pergunta, mas eu tenho uma na minha cabeça que eu posso fazer. Eu tenho uma aqui também. Olha pra mim e fala qual é a sua e eu falo comigo. Não, eu vou fazer a minha pergunta e a Mafazera, e vocês escolhem qual vai ser a pergunta que vai ser respondida. Se fizer as duas, você tem que responder as duas. Soltem os tambores. Bate pronto. Qual é a sua, Du? Minha pergunta é, já que a gente tá falando de cinema, qual que foi o pior filme que você assistiu na sua vida? E a minha pergunta era, já que a gente tá falando de cinema, qual é o seu filme da Disney favorito? É muito específico. Disney, putz. Não, mas pode ser do Edu. Ai, gente, tem um filme que, na verdade, ele é muito ruim, mas ele de tão ruim pra você saber, enfim, as pessoas, os cults aprendem a apreciar o trash. O que é trash vira cult também. E olha, eu vi esse filme recentemente, eu juro pra vocês, no cinema, porque... Que medo. É, exatamente. Eu tô com medo também. Não, então, pior, tem o mesmo título de um filme irlandês, o The Room também. The Room. Ai, qual que é o que você tá falando? Só pode ser o que eu vi errado aqui no YouTube agora há pouco, que eu fiquei chocada. É o de terror. Não é de terror, ele é trash mesmo, ele fala da história The Room, do Vizé, que ele é um americano, ele fez esse filme, acho que com uns colegas dele de turma, ele é um milionário, parece, e aí só que é um filme muito trash, atuação tosca, que ele fala da relação, enfim, de amor dele com a namorada dele, e a namorada resolve trair ele com um amigo. Ai, meu Deus. Só que vocês têm que ver, porque é muito trash, e aí... Eu não sei se eu quero. Mas não é de medo, não é de quebrar o coração. Não, eu sei, é porque é ruim, é tão ruim que eu não quero. Mas olha, pra vocês se vocês querem entender um pouquinho de história de cinema e assim, do prêmio Framboesa, isso daí deveria levar o troféu Framboesa de todos os tempos, porque... Nossa. Oxe, que filme, hein? Eu posso estar ofendendo muita gente. Não, os amantes do cinema, eu posso estar ofendendo os cultos que gostam, mas é um Duvido filme muito. sem pé nem cabeça, assim, conexão não tem nenhuma, a atuação é péssima, é tosca, chega a ser quase filme de comédia, gente. Você é doida. Nossa, não é pra mim, não. Agora, eu vou adivinhar qual é o pior filme que o Nini já viu. Ai, meu Deus. Posso adivinhar, Nini? Tem tantos? Qual que você diria? Eu sei, mas eu vou jogar um aqui que certeza que foi muito ruim, que você viu. A Centopeia Humana. Nossa, que isso? É um filme? Ai, meu Deus do céu. Você já viu isso aí, Rê? Esse foi um dos melhores. Mentira. Você já viu isso? Não vi ainda. Nossa, tem que ver Centopeia Humana. Eu já vi Centopeia Humana 1 e 2 ainda por cima. Não, olha lá. Nossa. Não, é louco, meu irmão é louco. Sério, vocês que estão vendo esse podcast, façam um favor pra vocês mesmos e não coloquem no Google, não vejam o trailer desse filme. Eu juro pra vocês. Tem um nome meio duplo sentido, né? Não sei. Ai, é total, é horrível. Deve ser pornô. É horrível, gente. É pior do que pornô e trash. É uma trecheira pornô de terror. Não, nem é pornô, não. Não, teve vários péssimos também. É muito ruim. Teve um bem que parece pornô quando fala o nome também.
Ai, meu Deus. Que chama Vagina Dentada. Meu Deus. É bem tenso. Meu Deus do céu. Ai, meu... Imagina. Que tipo de... Onde você tá buscando o filme que tá aparecendo esses títulos aí? É o meu irmão, gente. Você assistiu Anaconda também? Assiste, claro que sim, quem nunca assistiu Anaconda. Eu assisti também. Não, mas sabe o que acontece? Entre 2013 e 2015, eu ficava postando álbuns no meu Facebook com os filmes que eu assistia, dando nota pra eles. Então tem uns álbuns gigantes aqui. Eu abri aqui o álbum, e o pior filme que eu dei nota, na verdade, chamava Python, que é Python, a cobra... A cobra assassina, que é uma cobra geneticamente modificada. Não é. Ele buscava no X-Vídeos, né? Ele não buscava no Rotten Tomatoes. No Pois é, tava buscando- X-Vídeos. Onde que você... Não tem nada a ver, gente. É tipo Anaconda esse, só que é cobra geneticamente modificada. Nini, Tipo Anaconda. não tenta disfarçar, amor. Anaconda e a cobra Python tá... Você tá sujando a minha imagem. Que é isso? Centopeia, anaconda. Exato. É, a vagina... vagina deitada. Deitada. Dentada. Deitada. Com deitada. dente. Nossa, Dentada. Cara, eu achava que era deitada. Não. Poderia ser o cinema do Brasil, lá, o pornô chanchada. Ai, meu Deus. Que era esses nomes, o Homem de Tu. Não, em inglês chama Teeth. Teeth. Recomendo. Putz, não, eu não dou Não conta. recomendo, não, mentira. Que bom que você não recomenda. É. O pior filme que eu vi, por acaso eu esqueci, porque eu esqueço até os bons, e quem dirá os ruins, então essa é a parte boa de ter uma memória muito seletiva, pra não dizer uma memória ruim, que eu tô tentando me livrar dessa crença, mas é realmente, o meu pior filme que eu vi, com certeza eu esqueci, porque era tão ruim que não vale a pena Mas lembrar. fala alguma coisa, algum que você recentemente achou uma bosta. Pode ser recente, não precisa ser... Ou pior, pode ser um ruim. Mas é que agora eu seleciono muito bem os filmes, eu quase não tenho tempo de ver filme, se eu for ver filme ruim, eu não vejo tenho filme. certeza que tem filme ruim que você assistiu recente. Tá certo, Má. Concordo com você. Anaconda, pronto. A gente assistiu junto. Você viu? É, mas quantos Falar. anos eu tinha? Ué, mas é ruim ou não é? Você assistiu? Ah, faz Deu uns seu tempo 25 assistindo. anos, mais ou menos. Ué. Ai, A maravilhoso. pergunta não é que filme que você assistiu com os seus 23 anos de idade. Tinha que falar qual foi a melhor, né? Beethoven. E você, Edu? Eu acho que foi O Turista. Não, tem vários filmes bosta. Todos os filmes atuais que eu vi, acho que os dos últimos, sei lá. Ah, turista? Teve vários ruins. Teve um que eu vi também agora. Não tava tentando nem conseguir terminar. Que tava no avião. Que é o The Glass. Que falam que é bom pra quem assistiu um outro filme antes. Eu não tinha assistido esse outro filme antes. Então, teoricamente, isso foi a minha desculpa. Vocês assistiram The Glass? Não. O Não. vidro? Nem sei o que não sei. Não tenho certeza, não. É ruim. Não tentem ver. O turista que você falou, o turista, aquele turista, Dos Tourist. gringos no Brasil que são pegos. é esse mesmo, turista. É esse? Nossa senhora. Muito ruim, cara. É. Eu não lembro muito não, mas deve ter sido ruim mesmo. Fora qualquer reboot, geralmente é uma bosta também. Então, quem tiver com falta de opção. Reboot ou remake? Reboot, remake. Sei lá, você pega tipo Total Recall, fizeram um novo. Como chama isso, Rei? Você que é Seria cinéfilo? remake, não reboot. Reboot é mais pra máquina, eu acho, né? Não sei. Dá um reboot aí. Dá um reboot. É. Dá um reboot aqui, Edu, então, nesse podcast. Vocês entenderam, né? Muito bem, gente. Aprendi um monte, gostei. Também adorei. Gosto de falar de filmes. A gente tinha que fazer uma versão filmes contemporâneos. Vamos fazer. E Faremos. falar também de o que tá rolando aí. E vamos embora. Estamos aí. Isso Gente. até me inspirou a ver mais filmes, que eu não tenho Pois é, você visto daqui muitos vou ligar o filmes. The Room já pra Eu assistir. também vou ligar o The Room. Mentira, não vou ligar o The Room. Vou assistir Rick and Morty, porque... Eu vou ligar o The Room, mas o The Room de terror. Mentira. Nele que é o The Room, que é a bebida alcoólica lá. Ele quer o The Room, que é meio porno chanchada. É... Ele quer ficar no quarto com a cobra e as centopeias, gente. Que absurdo. As pessoas vão pensar de mim. Olha aí, pelo menos o pessoal não vai ficar falando que só pensa em falar, a gente só faz podcast de comida, pelo menos agora tá falando lá de filme maluco. Olha aí. Eu tô indo Gente, tanto. obrigada pelo convite. Foi um prazer. Muito bem, gente, muito obrigado. Obrigada, E Rê. até a próxima quarta-feira. Não se esqueça de deixar recado. Muito bem. A gente vai voltar. Não esqueçam de deixar aí, mandar recadinhos, comentários, se vocês querem que ela volte, que a gente fale mais de cinema. Lembrando que o nosso WhatsApp para vocês mandarem recadinhos, queridos, é 353-89-946-0731. Repetindo, 353-89-946-0731. E a gente se vê na próxima quarta. Beijo. Obrigada, gente. Um beijinho. Valeu! Beijos. Tchau. Tchau.
Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.